Olá! Para você que segue as redes sociais do Portal Batista, a minha saudação fraterna em Cristo Jesus. Nossa meditação de hoje está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 28 e o verso 16. Nos diz o seguinte: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Eu gostaria de analisar duas situações. A primeira é esta: Jacó fugia do seu irmão em uma longa jornada, para descansar, e ao deitar-se, tendo como travesseiro uma pedra, ele tem um sonho muito maravilhoso. Neste sonho, ele vê anjos que sobem e descem por uma escada que alcança da terra até os céus. E aí então, vemos que o Senhor fala com ele. No verso 13 diz: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. E segue fazendo lindas promessas. Jacó está sonhando. E então, quando ele acorda, ao clarear do dia, ele fica muito assustado. Ele sente muito temor. E ele disse: Na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. E temendo, diz o verso 17, e temendo disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e também a porta dos céus. Que coisa gloriosa esta experiência que Jacó teve em sua caminhada. Deus estava naquele lugar e ele não sabia. Porém, a outra situação que eu quero repartir convosco nesta oportunidade está no livro dos Juízes, mais especificamente no capítulo 16 e o verso 20. Estamos falando de Sansão, um juiz que Deus chamou para libertar o seu povo naquela época dos juízes. Sabemos que Sansão vacilou muito, brincou muito com o perigo. Sansão brincou com o inimigo. E então, em várias oportunidades, Dalila preparou armadilhas, pois ele estava relutando em dizer qual era o segredo da sua grande força. Dizia uma coisa, dizia outra, e quando Dalila ia confirmar isto, Sansão não estava falando a verdade. E Sansão continuou brincando com o perigo, continuou brincando com o inimigo, até que Sansão quebra aliança com Deus e revela todo o segredo. Revela aquilo que Deus havia tratado com ele. Revela aquilo que Deus havia pactuado com Sansão. E aí então, ele disse: Se cortarem o meu cabelo, todas as minhas forças se irão. Naturalmente que isso fazia parte do nazireado, que ele deveria deixar o seu cabelo crescer. E aí então, Sansão, descansadamente, dorme junto a Dalila. E ela chama os filisteus, e eles cortam o cabelo. E aí então, ela anuncia: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele pensou consigo:
sairei como das outras vezes e vencerei os filisteus, porque até então ele tinha levado vantagem todas as vezes. Ele tinha vencido todas as investidas contra os filisteus. Porém, nesta oportunidade, o texto nos diz: porém, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado. Deus não estava mais ali com Sansão. Conhecemos o relato bíblico da sua derrota e posterior escravidão. Deus está aí onde você está? Deus está nos teus negócios? Deus está dentro do seu lar? Deus está nas suas decisões? Qual seria a situação mais semelhante a que você vive neste momento? Um grande temor de Deus, em saber que Deus está nesse lugar e você nem havia percebido? Ou você já brincou com a aliança de Deus e você acha que Deus está e, no entanto, Ele não está mais? Conhecemos a sequência da história de Jacó. Deus cumpriu nele as suas promessas. Também conhecemos o restante da história de Sansão. Ele foi preso, perdeu a sua visão em uma festa. Trouxeram ele para divertir o povo. E ali então ele se vinga dos seus 2 olhos, como ele pede a Deus. Se escora naquelas colunas principais e diz o texto que mais foram os mortos na sua morte do que na sua vida. Mas sabe quais foram as últimas palavras de Sansão? Morra eu agora junto com os filisteus. Jacó foi um homem vitorioso. Não foi perfeito. Precisou fazer acertos com Deus. O val de Jaboque marcou a vida de Jacó, mas ele acertou a sua vida e teve vitórias. Sansão teve um fim muito triste, porque Deus se retirou da vida dele devido às suas ações e ele nem percebeu. Que venhamos estar atentos e viver uma vida de profundo temor a Deus, sabendo que enquanto temermos ao seu nome, Ele sempre estará conosco, nos livrando, nos defendendo, nos concedendo a vitória. Porém, no momento que nós quebrarmos a nossa aliança de fidelidade com Deus, Ele já não tem mais compromisso conosco. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer fiéis. Amém. Você acompanhou o nosso momento devocional, que retorna na próxima semana com mais uma porção da Palavra de Deus. Deus vos abençoe.